Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Jonathan. Para quem não me conhece, né, tá chegando novo aqui no canal do professor, fazendo esse vídeo para você que vai, né, prestar o próximo concurso da Polícia Federal e pensa também em fazer os concursos da Polícia Rodoviária Federal e do DEPEN. Professor, qual é o tema desse vídeo, né? Gente, então vocês sabem que o modelo que a banca CESP ela se utiliza nesses concursos, né, nas polícias da União, é no modelo certo e errado, 120 itens, né? Então aí você vai ter que assinalar naquela assertiva se aquela questão está certa ou está errada. Todo mundo sabe que a banca CESP, uma errada acaba anulando uma certa. E esse vídeo eu trouxe para vocês para dar uma dica que funcionou comigo, então venci a banca CESP em algumas ocasiões, em alguns momentos, e me ajudou demais a subir a minha nota. Lá vai, vem para cá. Ó. Não chute nas provas do CESP. Isso vale tanto para PF, quanto para PRF, quanto para o DEPEN. Desses três concursos que a gente está muito próximo aí de ter publicação de edital é da Polícia Federal, né? Então vamos para a seguinte estrutura. Então CESP sempre aí, né, historicamente, é a banca organizadora dos concursos da Polícia Federal, da PRF, do DEPEN também, e ela tem a seguinte característica, são 120 itens, desses 120 você vai ter que assinalar se está certo ou se está errado. Veja que cada questão errada, né, cada erro que você tiver, acaba penalizando, acaba penalizando aí com menos um ponto. Então você tem a seguinte estrutura, gente. Apareceu lá a assertiva de português, de direito constitucional. Naquele item, ou você vai marcar mais um ponto, ou você vai deixar em branco, você tem essa opção de deixar em branco, ou você vai errar. Tomara que não. Tomara que você não erre, porque uma errada no CESP vale muita coisa. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, se você acertar naquele item, você marca mais um. Se você deixar em branco, fica com zero naquele item. Se errar, menos um. Vamos entender a seguinte estrutura aqui. Ó. Vamos imaginar que das 120 questões, a pessoa foi lá e marcou as 120, né? Professor, ele marcou as 120. E aí, ele acertou 70 e errou 50. Quantas, olha, veja que ele acertou bastante, né? Então, 70 acertos aí no CESP é uma nota que é uma quantidade boa, apesar de não passar, né? Se você fizer, dependendo do concurso, 70 pontos, 70 acertos, dificilmente você é aprovado no concurso. Só que errou bastante, né? Errou 50 itens, ficando com 20 pontos líquidos. Então, 20 pontos líquidos. Para você entender, né? Então, 70 acertos, eu tiro aí 50 dos meus erros, fica com 20 pontos. Aqui fica muito longe de uma aprovação, muito longe mesmo, tá bom? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, ó. Veja, eu vou dizer o que eu acabei fazendo lá no meu concurso. Então, das 120, nesse primeiro exemplo, você marcou 90 e acabou errando 30. Acertou muito, né? 90 acertos no CESP é muita coisa. Só que acabou errando 30, gente. Ficou com a pontuação de 60 pontos. Essa nota aqui não passa, tá? Apesar de ter um número de acertos muito alto, 60 pontos líquidos acaba não passando, seja na PF, seja na PRF ou até mesmo no DEPEN. Talvez na PF, a depender aí do nível que venha para escrivão, 60 pontos já tivemos aí aprovados com essa nota em anos anteriores. Se não falha a memória, no ano de 2018, para o cargo de escrivão, o corte foi 48 pontos líquidos, né? Então é uma situação bem atípica. Em 2021, na Polícia Federal, acabou aumentando também essa nota, mas não ficou acima de 60, se não me falha a memória. Geralmente, para o cargo de escrivão, a nota de corte ela é mais baixa, tá bom? Na segunda estrutura aqui, gente, ó, nós temos 90 acertos, e aí a pessoa foi lá e errou 20, né? Ela errou 20. Ficou com quantos pontos? 70. Então, essa pessoa aqui fez 70 pontos líquidos. Essa nota aqui, ela já começa a ficar interessante num concurso de Polícia Federal. Na PRF, dificilmente a pessoa ela é aprovada com 70 pontos, a depender aí da quantidade de vagas, mas é difícil, 70 pontos líquidos está dentro aí do concurso da PRF. Na PF, né, até porque a prova da Polícia Federal ela tem algumas matérias realmente que são mais difíceis, né? Tem um caso aí de estatística, contabilidade, geralmente português
é mais pesado um pouco, e aí 70, já tiveram anos aí que 70 pontos, o camarada ele passou. Veja, gente, que nessa estrutura aqui, a pessoa deixou 10 em branco, 10 questões em branco, tá bom? Tem essa opção, tá? Então 70 já começa a ficar legal. 85 acertos agora, nesse terceiro exemplo. Aí a pessoa foi lá, muito parecido com a minha nota, errou somente 5, ficou com 80 pontos. Essa nota aqui é a nota ideal. Então, quando eu fazia simulados no final de semana, e aconselho vocês a todo final de semana, todo domingo, ou pelo menos 2 por mês, fazer o simulado para saber quantos pontos vocês estão fazendo, é imprescindível que vocês façam simulados de forma obrigatória, tá bom? Então, 80 pontos era uma nota que eu me balizava ali para poder saber se eu estava chegando ali no rol dos aprovados, né? Então, quando você está fazendo simulado, sempre busque uma nota que você acredita que será o ponto de corte, né? Não que você acredita, mas que historicamente sempre acaba sendo aquela pontuação. Então, perceba que, veja só, nessa primeira estrutura, a pessoa marcou 120, né? Ele respondeu 120 itens. Na segunda estrutura, a pessoa, nesse exemplo, marcou 110 itens. E nessa terceira aqui, gente, estrutura, a pessoa só marcou 90 itens, deixou 30 questões em branco. 30 questões em branco. Beleza? E aí você, no primeiro momento, pode pensar assim: ah, professor, deixar 30 em branco é muito. Eu concordo. São muitas questões que ficam em branco. Mas se você tem um domínio, principalmente daquelas que você marcou, dificilmente você vai ficar fora do concurso. Você vai ser aprovado, e foi o que aconteceu comigo. Tá? Então, não chutem. Na banca CESP, um erro, ele custa muito caro. A minha nota no último concurso que o professor fez foi essa aqui, ó. Foi mais ou menos esse quarto exemplo. Eu marquei 90, na verdade, eu marquei 92, né? Foi mais ou menos isso, ó. Eu marquei 92, tive 90 acertos e acabei errando duas. Então, eu acabei ficando aqui com a pontuação de 88. Ah, professor, você deixou aqui 20, 28, né? Eu deixei 28 em branco. Você pode pensar no primeiro momento que 28 é muita coisa que foi ficada aí para trás, realmente. Mas veja a quantidade de erros que eu tive. Então, na minha prova eu estava muito afiado. Na parte de português, inclusive, eu fechei. Eu tenho um vídeo falando como que eu estudei português no CESP. Tá? Então, geralmente, português é onde está a grande quantidade dos erros dos alunos, é porque você acaba marcando, acha que teve a interpretação correta e acaba errando aquele item. Então, português é uma matéria que realmente define a sua aprovação. Tá? Então estude, se dedique na disciplina de português. E aí eu acabei errando 2 itens, marquei 90 e acabei errando duas, fiz 88 pontos. Tudo isso aqui, gente, no último exemplo, eu treinei em casa. Eu treinei fazendo simulados. Então é necessário que quando vocês estejam nessa preparação, né, para esses 3 concursos dificílimos, né, que vocês treinem por meio de simulados. Então façam simulados. Porque é a partir do simulado que você vai trazer aqui, você vai traçar metas, metas semanais e estratégias. Extra, estratégias. Então, qual que é a grande dica aqui para a gente poder finalizar a nossa conversa, né, o nosso conselho? É você ver aquilo que mais se adequa. Quando você faz simulados e tira uma nota determinada, e não se agradou, você vai ter que fazer um feedback desse simulado. Você vai analisar ali matéria por matéria quais são aquelas que você está pontuando menos, porque isso vai servir de base para a sua semana, para o planejamento da semana seguinte. Caramba, professor, de 20 questões, de 25 questões de português, e geralmente nas provas da PF e da PRF, português vem 20, 25 itens, de 20, você acabou tirando apenas 10 pontos. Você só conseguiu 10 pontos, né? Marcou 15 e errou 5, ficou com 10 pontos ali em português. E aí, o que é que eu preciso melhorar? Poxa, você vai precisar melhorar
nessa disciplina para sua nota ela dar uma alavancada. Então fica a dica aqui para vocês, ó, não chutem, façam um estudo, né, façam um planejamento daquelas matérias que realmente vocês estão bem, aquelas que vocês estão ali mais com mais dificuldade, vocês acabam estudando ela também, não negligenciem nenhuma, mas no treinamento aqui dos simulados, pessoal, vocês precisam fazer esses testes, esses ajustes para estar com a nota aí aceitável de aprovação, que é em torno dos 80 pontos. Na Polícia Federal, acima de 70, você já tem uma expectativa de aprovação. Na PRF, sua meta, que era o que eu fazia, sua meta tem que ser aí no mínimo 80, tá? Então eu sempre jogava ali para 80 nos simulados, tentando, né? Logicamente que no início vocês aí treinando, vocês vão começar com 40 pontos, 50 pontos, 60, e isso de forma gradativa vai aumentando, né? E aí você vai na semana seguinte, aqueles tópicos, aqueles assuntos que vocês tinham dificuldade, vocês vão estudar, vão focar, vocês vão ver que a nota ela tende aí a aumentar. Lembrando, não chute. Veja que nessa aqui, pessoal, nesse exemplo que foi o que aconteceu comigo, eu só marquei 92 questões. Se for olhar, é pouco, né? É pouco, mas olha a quantidade de erro. Muito pouco. Eu fechei português, trânsito foi muito bem, e direito também, que foi as duas questões que eu errei. Eu errei duas questões de direito nessa prova. Na verdade, não foi duas questões de direito, acabei errando duas de informática, foram meus dois erros. E ainda teve a situação de questões anuladas, né? Teve uma situação que meu concurso acabou anulando muitas questões, mas foi basicamente isso. Foram duas que estudei bastante português, até uma interessante um tema o próximo vídeo. Acabei marcando duas questões de português, estudei muitos anos português, eram 7, deixei 5 em branco, marquei duas e errei as duas, né? Isso aí cheguei a uma conclusão que era melhor nem ter estudado. Mas enfim, é isso, tá? Então faça essa análise, porque você vai ver que a prova tanto da PF, quanto do DEPEN, quanto da PRF, não é só estudar. Você precisa tratar uma estratégia muito bem definida, muito bem delineada aí no dia do teu concurso, beleza? Tamo junto, confia na técnica. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o joinha, vamos que vamos, confia na técnica. Um abraço!